Bom dia, grupo, a paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos falar sobre mais uma palavra da semana. E essa palavra hoje está em Marcos, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. É a palavra que fala sobre a parábola do semeador. Essa parábola é assim: um homem saiu a semear e ele ia jogando as sementes aonde ele passava. Algumas sementes caíam à beira do caminho, os pássaros comiam. Outras sementes caíam entre os espinhos sufocavam. As outras caíam no meio da pedra e o sol quente queimava as sementes. Algumas conseguiam cair numa terra fértil e elas frutificavam. E Jesus começou a contar essa parábola. Os discípulos ouviam, mas eles não conseguiram entender. E eles começaram a questionar a Jesus: Senhor, que palavra é essa? O que significa ser um semeador e o que significa ter esta semente? O que é a semente? E Jesus foi explicando e falou: olha, a semente é a palavra de Deus. Mas você sabia que a semente também pode ser a tua vida familiar? Que a semente também pode ser a tua casa, o teu trabalho? Que também pode ser o teu ministério, o teu casamento? E muitas vezes nós temos sementes nas mãos, mas não sabemos o que fazer com elas. Nós temos sementes, mas não entendemos por que não frutifica, por que não cresce, por que não multiplica, por que não vira planta. E Jesus começou a ensinar: nós temos a chance de fazer com que cada uma dessas sementes frutifique sobre a nossa vida. Mas às vezes a gente não consegue. É o casamento que não vai para frente, são os filhos que não vão para frente, é a situação que fica do mesmo jeito, que fica estagnada no mesmo lugar. Como fazer para essa semente frutificar? E Jesus estava falando: olha, sabe por quê? Muitas vezes a semente não frutifica porque nós muitas vezes temos o nosso coração dividido. Sabe o que é um coração dividido? É aquele assim: olha, um dia eu quero, outro dia eu já não quero mais. Um dia eu amo muito, agora eu já não amo mais. Olha, eu quero muito, mas já perdi a vontade, agora eu não quero mais, agora não quero mais que faça parte da minha vida. E essas oscilações de sentimentos vão dividindo o nosso coração e vai nos deixando fora daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Você sabe, Eli, que era o profeta na época de Samuel, quando Samuel nasceu e Ana foi entregar a Samuel, e nós falamos muito sobre Samuel nesse ano apostólico, né? Em quase todas as palavras a gente está falando sobre Samuel. E Eli era um profeta que estava dentro do templo, mas parecia que não estava mais. Porque ele estava no templo, mas não tinha mais experiências com Deus. E às vezes é assim, a gente tem uma casa, mas parece que não tem. A gente é marido, mas não quer mais ser marido. É esposa, mas não quer mais ser esposa. É filho, mas não quer mais ser filho. Sabe como Eli, que estava no templo, mas eu acho que nem queria mais estar no templo? Às vezes é assim. A gente tem uma casa, mas o último lugar que a gente quer estar é dentro de casa. Talvez por causa das brigas, talvez por causa dos conflitos, talvez por causa das coisas exteriores que vêm. Coisas que vêm do exterior e que embolam a tua mente, que mesclam o teu sentimento, que fazem você ficar confuso, indeciso, se você quer o que vem do exterior e o que vem de fora, ou se você quer permanecer na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu ministério. E hoje o Senhor está nos chamando e Ele está nos dizendo assim: olha, coloca a tua semente na terra fértil. Não deixa o teu coração dividido. Não deixa o teu coração se dividir pelas coisas exteriores. Foca em ser marido, foca em ser a esposa, foca em ser filho, foca em viver a tua família. A bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Você vai querer estar na tua casa, você vai querer estar na tua família, você vai querer ser filho e ser bênção aonde você for, porque o teu coração não é mais dividido. Não vai se dividir
entre as coisas que são certas ou erradas, não vai mais se dividir, porque Deus vai te dar a direção e você vai ter direção para viver o poder da palavra de Deus. Amém? Sabe uma outra coisa que faz muitas vezes com que a nossa semente não frutifique? É quando a gente não consegue suportar a tribulação. Sabe as dificuldades? As dificuldades vêm para serem vencidas, não para nos vencer. Quando Deus permite uma luta, ou quando Deus permite um problema, porque às vezes a gente pensa, mas poxa, Deus permitiu, querido, não cai um fio da tua cabeça se Deus não permitir. E se Deus permitir, é bênção. Ainda que no primeiro momento você não enxergue assim, ainda que no primeiro momento seja doloroso, ainda que no primeiro momento não seja fácil para você, mas você pode entender que no futuro vai ser bênção para a tua vida. Sabe, as guerras, elas acontecem para que você tenha mais experiências com Deus. Quando você tem uma guerra financeira, é para que você possa conhecer o que é ter prosperidade. Quando você tem uma guerra na tua saúde, é para que você possa entender que você não depende da tua força, mas que você depende da força que vem de Deus para a tua vida. E você precisa saber, quem nunca teve dor de cabeça, nunca vai saber como é que é bom não ter dor de cabeça. Sabe como é que é? Estou tentando explicar bem direitinho para você entender. A pessoa que nunca sentiu dor, ela não sabe como é que é tão bom não ter dor. Ela nunca sentiu, mas quem já passou por uma luta sabe qual é o gostinho de ter a vitória. E eu profetizo sobre a tua vida o poder desta palavra. Nesta luta, Deus está te dando vitória. Neste problema, nesta situação, nesta tristeza, nesta enfermidade, Deus está te dando vitória. Não tem luta que não tenha vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e o poder da palavra de Deus vai se manifestar na nossa vida. Amém? Sabe o que a gente precisa? Ter profundidade. Desejar realmente viver as coisas diferentes e se levantar e se posicionar para viver. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com você, que faz com que muitas vezes a nossa semente não seja frutífera e não produza, é quando nós não temos aliança. Sabe o que é não ter aliança? É assim, ó. O problema é dele, então deixa que ele resolve, né? Ah, mas não é comigo, é um problema dele. Mas vamos fazer assim? Se o problema é dele, mas você pode ajudar, então põe a tua mão e ajuda. Se o problema é da outra pessoa, mas você pode fazer alguma coisa, interfere e faça alguma coisa. Ah, mas eu não posso fazer nada, não tem como eu interferir, não tem como eu pôr a mão. Então ora. Ora pelo outro, ora pelas famílias, ora pela tua casa. Ora para que Deus possa transformar e para que Deus possa trazer existência às coisas que não existem. Sabe o que falta? Muitas vezes, nos casamentos, para que deem certo, aliança. Porque o marido pensa de um jeito, a esposa pensa do outro, e não entram em concordância, em aliança, para poder viver o milagre de Deus. Sabe o que falta muitas vezes? Aliança da tua oração. Um dia você pede uma coisa, no outro dia você pediu outra, e você não sabe nem o que você quer direito. Você tem que ter aliança com os teus sonhos. Tem que ter aliança com os desejos que estão no teu coração. Tem que ter aliança com o Deus Todo-Poderoso, que tem capacidade e poder para transformar a tua história e liberar milagre sobrenatural. E hoje eu profetizo sobre a tua vida, que você vai viver a bênção da aliança, aonde havia discórdia, aonde havia contenda, aonde não havia entendimento, Deus vai trazer aliança, e a bênção da aliança vai se manifestar na tua vida. Aonde havia sentimentos divididos, hoje o Senhor está reconciliando e compactando. Não vai ter divisão na tua casa, não vai ter divisão nos teus sentimentos, você não vai ficar cocheando entre pensamentos, mas vai saber a direção de Deus. Deus vai te dar certeza.
E no meio da tua luta, Deus vai te dar força, porque você vai aguentar a tribulação e vai se levantar para viver o dia da vitória do Senhor. Amém? Tem vitória para você. E a bênção de Deus é estabelecida sobre a tua vida. E o milagre de Deus está sobre a tua casa. O Senhor está restaurando. O Senhor está curando. O Senhor está transformando e trazendo existência aquilo que não existe. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção do Senhor seja liberada sobre a tua vida de maneira sobrenatural. Eu te amo em Jesus. Viva em aliança, viva em profundidade, viva do poder da palavra e pega as tuas sementes para frutificar, porque é isso que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Te amo em Jesus. Deus te abençoe.